meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal semeador.net, ao nosso encontro semanal, o Evangelho em Nós. Na semana que estamos aqui, vamos ler e refletir sobre o capítulo 21, que tem como tema Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Leremos aqui sobre alguns itens, e não continuidade, a que nós vemos desde a semana passada. Vamos lá, então, meus irmãos, vamos acompanhar a leitura aqui para a gente poder refletir, legal? Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrogá-la, se assim o desejar. Mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e muito menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pôde ter consagrado um tal princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribua a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de desfazer prodígios, de tal forma que os próprios eleitos possam ser enganados. Daí resultaria que, podendo eles fazer o que Deus fez, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, porquanto nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, então, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz, à medida que o da ciência se amplia. Em todas as épocas, houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam, em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos faz com que fiquem desacreditados. Eis porque diminui o número deles à medida que os homens se esclarecem. O fato de realizarem o que, aos olhos de certas pessoas, são verdadeiros prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, visto que tais prodígios podem resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, assim como o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Agora, então, um outro subitem, não acrediteis em todos os espíritos. E aqui vem uma passagem de João, Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas
longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer. Vem muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual. E que, tanto quanto as leis da ciência são leis da natureza, né, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credibilidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, da terra, passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade consciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos espíritos dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo ofereceu os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que, principalmente, se podem aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, meus irmãos, aqui nós trouxemos um material interessante, né, nessa leitura, para refletirmos, para revermos alguns conceitos, alguns valores, alguns entendimentos, né, que até então carregamos conosco, na verdade.
Então, a questão de profeta, nós já vimos na semana passada que profetas, no sentido cristão, é aquele que revela para todos nós informações desconhecidas, né? Alguns valores morais, para que realmente traga para a humanidade, para a sociedade, uma grande contribuição, não é verdade? E ele começa a leitura também colocando a questão de coisas maravilhosas, fenômenos ditos até como sobrenaturais. E aí cabe aqui um questionamento. Fenômenos sobrenaturais, bem, naturais é divino. E sobrenaturais? Seria além do divino? Nós já entendemos que Deus é único. Não tem dois deuses. Então, não existe fenômenos sobrenaturais. É uma reflexão que temos que fazer. Aquilo que a gente chama de fenômenos sobrenaturais, milagrosos, são fenômenos, às vezes, interessantes e que realmente têm a sua atenção, né? Mas são fenômenos que nós não conhecemos os seus princípios, como ele acontece, por que ele acontece, quando. Nós não conhecemos. Mas à medida que a ciência vai nas suas pesquisas, né, nas suas especulações, descobrindo e comprovando, aí perde toda aquela imagem, uma coisa miraculosa, genial. Não, é uma coisa natural. Apenas nós não conhecíamos como aquilo acontecia ou por que acontecia, né? Então entendemos aqui que a informação, o estudo é uma coisa fundamental para o ser humano. Porque à medida que nós vamos tomando conhecimento através dos estudos, nós vamos enfraquecendo esses falsos profetas que a leitura nos traz. Porque são pessoas que, por um lado, detêm um certo conhecimento e aproveita que os demais não os têm ainda para usar, através do seu orgulho, da sua vaidade, um poder, uma influência, se sentirem importantes na sua vaidade. Não é verdade, meus irmãos? E aí, lógico, né, não há nenhum interesse para esses que nós aprendamos também. Ele quer que aquilo seja exclusivo do seu ser. E contra isso, lamento, né? A ciência vem derrubando e a doutrina espírita também. A doutrina espírita é aquele consolador prometido que veio para esclarecer, né? Fazer ser compreendido o que Jesus nos trouxe. As leis divinas, a lei de amor, né? A fé, ela tem que ser raciocinada, né? Então, aí a gente fica a pensar. Ele coloca a questão a outra questão também que é colocada pelo profeta, além desse entendimento, né, desse conhecimento que ele detém e outros ainda não, ele coloca também como um instrumento para se sobressair algumas características orgânicas. E aí a gente coloca a mediunidade, como ele ouve vozes, ele tem visões, né? Ele recebe espíritos do além que por ele fala coisas que não tem como questionar. Então ele é um ser enviado de Deus. É um ser à parte, quase, né? Mas aí a doutrina espírita vem nos mostrar que a mediunidade ela é orgânica. Qualquer um de nós pode ter. Não é uma coisa que a gente, assim, faz por onde conseguir, né? Não, a gente já nasce com ela. Está no planejamento
divino que nós tenhamos a mediunidade mais aflorada ou menos aflorada, porque todos nós temos, né? Num grau qualquer, já nos diz Allan Kardec. E aí, se ela é orgânica, eu posso ser uma pessoa maravilhosa, eu posso não ser. Eu posso ser uma pessoa de princípios, eu posso não ser. Eu posso ser uma pessoa maravilhosa com relação aos valores morais, intelectuais, mas também posso não ser. Não tem garantia, não tem essa dependência, essa vinculação. É orgânico, simplesmente orgânico. E aí, este irmão que se julga tão poderoso, tão diferenciado, à medida que nós vamos estudando, a gente vai entendendo que não é tão diferenciado assim. O profeta, o verdadeiro profeta, se caracteriza pelos valores morais que ele traz, que ele contribui para os demais, né? Com os seus valores que ele traz para as nossas reflexões, paramos e refletimos, procuramos entender, compreender, vivenciar. Esses são os profetas, os verdadeiros profetas. Neste sentido, à medida que nós aqui semanalmente estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos aprendendo coisas, estamos refletindo, revendo valores, conceitos, né? Para nos posicionar mais de acordo com a mensagem do Cristo. Então, cada um de nós, ao seu modo, dentro da sua capacidade de momento, pode ser um profeta, um pequeno profeta que seja, porque a gente vai revelar para outros que ainda não têm esses conhecimentos, este conhecimento, demistificando, dando possibilidades a todos, porque é esse o papel, né, do evangelista, aquele que estuda o evangelho, né, é um evangelista, de levar a palavra, de disseminar esse conhecimento, esses valores. Concorda comigo? Então, a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né? E é assim mesmo. As coisas têm que acontecer desta forma. Muitas das vezes a gente vê, como o texto nos traz hoje, a questão que é colocada para o Espiritismo como até um causador de aumentar mais ainda essa coisa do sobrenatural, dos profetas. Mas a doutrina, pela questão do sobrenatural, pelo contrário, ela vai mostrar o ponto natural da coisa, porque tudo está na lei de Deus. Se tudo está na lei de Deus, tudo é natural, apenas desconhecido. Então, a doutrina espírita, que é uma ciência, ela vem estudar. Ela vem estudar tudo isso. O fenômeno não é aquela coisa sobrenatural. O fenômeno é uma ação, é um ato que temos que estudar, mas como entendemos. A gente observa na vida de Jesus, na passagem dele aqui na Terra, as curas, que nós colocamos como milagrosas. Mas cabe aí estudarmos para ver como Jesus fez. Mas por quê? Porque diz que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas para isso, temos que estudar para poder compreender e entender. Por último, meus irmãos, eu venho aqui te lembrar uma passagem aqui desse texto que diz que, assim como as ciências, a química, a física, a biologia, a geologia, a astrologia, né, vêm estudar as questões materiais, as questões físicas, para que nós possamos compreender tudo aquilo que está em nosso redor, no campo da visão, né? No campo dos sentidos. A doutrina espírita veio trazer para nós a compreensão do mundo espiritual e da interação do mundo espiritual com o mundo corpóreo.
Porque, na verdade, meus irmãos, tudo é uma coisa só. Nós somos um ser integral. Vivemos no mundo físico e espiritual. Não é verdade? Então, nós nos relacionamos com os espíritos se relacionam para conosco, e nós temos que compreender o que antes nos chamava atenção, nos escandalizavam, nos colocavam numa situação, oh, que coisa maravilhosa. Hoje, nós compreendemos com mais propriedade e tantas outras coisas, né? Temos a estudar para poder compreender. E é assim, porque a criação do Pai é uma coisa muito ampla e muito maravilhosa, e o Pai quer que nós estudamos, nós conheçamos. Não é? Ele quer. A casa é nossa, o Pai é nosso. Temos que compreender e entender o nosso Pai. Temos que conhecer, reconhecer e sentir à vontade na nossa casa, no nosso lar. Bem, meus irmãos, então, por hora, vamos terminando no dia de hoje, né, nessa semana, mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês, assim como eu, tenham gostado dessas reflexões e, com isso, chamando outros para participar semana que vem, junto conosco aqui, dessas reflexões. Esse é o nosso papel, né? O que a gente melhor pode fazer é compartilhar aquilo que a gente acha que é bom para nós, certo? Então vamos lá. Não vamos guardar a luz, a candeia, debaixo do alqueire. Não, não vamos. Vamos fazer a luz brilhar. Não a minha, a de Jesus. Meus irmãos, muita paz, fique com Deus e até semana que vem, em mais uma reflexão, em mais um Evangelho em nós. Fiquem com Deus. Muita paz.